Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo, aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Sabe, Deus quer falar conosco, Deus quer estar do nosso lado, Deus quer ser aquele que luta as nossas guerras. Sabe, Jeová Sabaote, que significa o Senhor dos Exércitos, aquele que luta as nossas guerras. Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Isso é algo que nós precisamos nos apegar. Sabe, todos nós temos as nossas guerras que temos que travar cada dia. E aí, muitas vezes nós olhamos para os problemas e começamos a enxergar como se aquilo fosse impossível solucionar. Mas quando nós temos a Deus, quando nós temos Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, aquele que luta as nossas guerras, nós podemos sair vencedores. Nós vamos aprender hoje sobre essa história, uma história de uma grande guerra que um grande rei conseguiu vencer, não ele, mas acreditando no Deus que tem todo o poder, no Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, e ele saiu vencedor. Isso também pode acontecer comigo e com você. Precisamos crer nesse Deus. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, que o Santo e Bom Espírito nos ilumine, Senhor. Nós precisamos de Ti para vencermos as nossas batalhas, as nossas guerras diárias. É por isso que nós estamos aqui para aprender da Tua Palavra. Ilumina-nos, Santo e Bom Espírito, por Jesus. Amém. Queridos, esse texto a gente vai encontrar em 1 Reis, Crônicas. Nós vamos encontrar em vários momentos essa história, mostrando o quanto essa história é importante. Mas nós vamos estudar hoje no livro de Isaías. Isaías, capítulo 35, a gente tem Senaqueribe, que era o rei da Síria, invadindo Judá. E o rei de Judá era nada mais, nada menos do que Ezequias. Olha só, Ezequias era o rei de Judá. E aí Senaqueribe, rei da Síria, já tinha conquistado muitas terras e agora ele queria conquistar Judá. E ele então manda o seu grande chefe do seu exército, Rabsaque. Olha só, ele chega então para afrontar, para amedrontar, e estava trazendo aqui uma proposta onde se eles cedessem, se Ezequias cedesse, eles iriam conquistar. Mas se eles resistissem, o exército todo, que era enorme, o exército assírio, chegaria para destruir completamente o rei, todos os seus comandantes, e destruir a cidade e conquistar completamente. Então essa era a proposta, essa era a ideia. Se eles cedessem, eles seriam conquistados, mas de forma mais tranquila. Mas se eles desistissem, o exército todo chegaria para destruir toda Judá. E aí, nós temos aqui, a partir disso aqui, no verso 7, se a gente perceber, Senaqueribe manda Rabsaque para ameaçar. E diz aqui, o verso 7, se a gente perceber aqui, ó, o verso 4, Rabsaque, ele diz aí a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria. Que confiança é esta que te estribas? Você está confiando em quem, Ezequias, para resistir ao sumo rei, ao supremo rei, que é o rei Senaqueribe, o rei da Síria? Aí, agora ele continua no verso 7, mas se você dizes, confiamos no Senhor, nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém? Perante estes altos adorareis? Ele quem é? Vocês vão confiar no Senhor? Esse Senhor que vocês dizem acreditar não é nada. Aí, para a gente perceber, olha só a ameaça de Rabsaque. Olha só o que ele diz. Era o comandante do exército assírio. Ele diz assim, ó, mas Rabsaque lhe respondeu: mandou-me acaso o meu Senhor para dizer-te estas palavras a ti somente e ao teu Senhor? Não, antes aos homens que estão assentados sobre os muros.
para que comam convosco do seu próprio excremento e bebam a sua própria urina. Ou seja, o que foi ali para conversar do povo de Judá, que era os sacerdotes, os escribas, foram conversar com ele. E aí ele estava conversando em aramaico. E aí ele disse, não, fala-nos em aramaico, não na língua judaica, porque o povo ia saber. Não, vocês agora estão querendo que só vocês saibam? Não, eu vim falar para o povo, porque se o povo não se render, eles vão comer junto com vocês a sua... vai beber a sua urina e vai comer o seu excremento. Ou seja, era uma ameaça real e pronta de um rei poderoso. E aí, diante disso, quando chega essa ameaça, qual foi a atitude do rei Ezequias? Capítulo 27, verso 1 diz assim: tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano e saco e entrou na casa do Senhor. O segredo para a gente poder vencer as batalhas, quando alguém está ameaçando, quando um problema surge em nossa vida, pode ser problemas como uma doença, problemas financeiros, problemas familiares, problema no trabalho, qualquer que seja, essas são as suas batalhas, problemas espirituais que você possa estar enfrentando, você precisa entrar na casa de Deus, você precisa entrar na presença de Deus e expor para Deus a sua situação. E aí, quando assim você o fizer, tenha certeza que Deus vai inclinar os seus ouvidos para ouvir as suas súplicas. Deus faz isso. O Senhor, ele inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas súplicas, diz o apóstolo Pedro. Nós precisamos. Aí, sabe, o texto continua ainda, essa ameaça, mas aí Ezequias mandou os seus representantes, agora os sacerdotes, os escribas, consultar o profeta Isaías. E ao consultar, o profeta Isaías mandou o recado: olha, diga para ele que Deus estará lutando as suas guerras, Deus estará do seu lado. E aí, veja agora aqui a oração de Ezequias. Veja só aqui, a partir do capítulo 37, verso 14, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor mais uma vez, estendeu perante o Senhor e orou ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, lembra que eu falei no início? Senhor Jeová Sabaiote, que é o Deus, que é o Senhor dos exércitos. Aqui ele está dizendo, o Senhor é o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaiote, o Senhor dos exércitos. O Senhor pode nos ajudar. Ele diz assim, orou ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Queridos, se você estiver do lado de Deus e você está sendo afrontado, a afronta não é contra você nem contra mim, é contra o próprio Deus. Então o segredo para que eu e você possamos ser vencedores nas batalhas da vida é nós mantermos ligado a Deus, porque as nossas lutas serão as lutas de Deus, as nossas guerras serão as guerras de Deus, as afrontas que nós possamos estar recebendo são afrontas ao Deus vivo, e aí o Deus vivo, ele vem ao nosso auxílio. Eu preciso entender isso. O segredo da vida é fazer como Ezequias, expor a Deus, ir à presença de Deus e expor a Deus a situação que nós estamos vivendo. Se nós assim o fizermos, tenha certeza que Deus vai vir ao nosso encontro, Ele vai vir ao nosso auxílio. E aí o Senhor, abre os teus ouvidos, abre os teus olhos e veja todo o mal que estão fazendo contra mim. Senhor, age, porque o Senhor é o Deus eterno, o Senhor é Jeová Sabaiote, o Deus, o Senhor dos exércitos. Lute as minhas batalhas e Deus vai vir ao nosso encontro. Veja qual foi o resultado disso aqui, em meio à ameaça desse grande rei ao visão humana. Era o supremo rei Senaqueribe mandando o seu exército. Veja qual foi a ação de Deus agora. Veja agora aqui capítulo 37, a partir do verso 36, diz assim: então saiu o anjo do Senhor, Deus envia o seu anjo para pelejar por mim e por você. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios
a 185 mil soldados. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Você percebe? Um anjo do Senhor veio e só no momento matou 185 mil soldados que estavam ali para guerrear contra Ezequias e contra Judá. Então, queridos, se nós estivermos do lado de Deus, Deus envia o seu anjo, Deus vem ao nosso encontro, Ele nos livra, Ele nos liberta da opressão que nós estamos possivelmente passando. É só confiarmos, é só manter o relacionamento com Ele. Aí o texto ainda diz, só para ver: retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi e voltou e ficou em Nínive, que era a capital da Síria. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nimrod, que era o seu Deus, Adrameleque e Cerezer, seus filhos, o feriram a espada e feriram e fugiram para a terra de Ararat. E assim Ardom, seu filho, reinou em seu lugar. Ou seja, até era uma investida, ou seja, agora foi ele mesmo colhendo o mal. Ele que era um rei que não adorava ao Deus verdadeiro, os seus filhos se rebelaram e mataram ele. Os filhos fugiram para outro lugar e o outro filho assumiu. Ou seja, queridos, se nós estivermos do lado de Deus, Jeová Sabaiote, o Senhor dos Exércitos, vai lutar as nossas guerras. Qual é a batalha que você está enfrentando? Qual é a luta que você está travando? Você pode olhar assim e achar que é impossível vencer. É certo, por mim mesmo e por você, é impossível nós vencermos as batalhas da vida, mas tendo a Deus, tendo o Senhor dos Exércitos, aquele que luta as nossas batalhas, nós sairemos vencedores, assim como Ezequias e Judá foram vencedores. Não por eles não desferiram nenhum golpe. Deus enviou o seu anjo e o seu anjo matou só em um momento 185 mil soldados e trouxe a vitória. Então eu e você, hoje, se quisermos vencer, precisamos estar na presença de Deus, buscar o seu poder, para que Ele possa lutar as nossas batalhas, para sairmos vencedores. Que Deus te abençoe, que possamos confiar nesse Deus eterno. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra. Ajuda no Senhor a confiarmos plenamente no Senhor e entregar a nossa vida, e que o Senhor lute as nossas batalhas, as nossas guerras. Nós choramos por Jesus. Amém.